Oi, eu chamo Agostinho Brito, sou professor do Departamento de Engenharia da Computação e Automação. Estamos produzindo aqui uma sequência de videoaulas para ensino de ponteiros na linguagem C. Outra web-aula que nós produzimos, nós tratamos do esquema de ensino de memórias, de alocação dinâmica de matrizes, né, na linguagem de programação C. Nós mostramos nessa oportunidade como criar uma matriz alocada dinamicamente na memória de forma bem simples, né, e que funcionasse utilizando o mesmo esquema de diferenciamento de elementos que nós utilizamos nos arrays convencionais em C, que são alocados lá no stack. Nós mostramos aqui um código, como é que ele se dava, como é que o processo de alocação e liberação de memória se dava para o código, mas mostramos que esse código tem um problema. Quando você faz a alocação dinâmica no stack, a alocação no stack do array, a alocação se dá onde as linhas ficam de forma contínua e a alocação da memória é feita em um único passo. Mas quando você usa a alocação dinâmica, que a alocação se dá no heap, as linhas não necessariamente ficam contínuas umas às outras. E mais, né, você precisa de vários passos para poder fazer a alocação dinâmica. E isso gerava problemas, né? Que problemas são esses? Elas são problemas que causam limitações tanto em tempo quanto em espaço de memória. A limitação em tempo se dá porque você tem que fazer muitas chamadas da função malloc para alocar uma matriz. Por exemplo, se sua matriz tiver um tamanho de 100 linhas por 100 colunas, você vai ter que alocar um array auxiliar e 100 linhas, ou seja, dá 101 chamadas da função malloc. E free também, né? 101 chamadas da função free. Isso já é um problema em si, porque se seu sistema, o sistema que você está desenvolvendo é um sistema que precisa fazer muita alocação e liberação de dados, esse espaço, esse tempo pode ser importante. E segundo, se você precisa fazer cópias da tua matriz, quando a matriz é alocada dessa maneira, da direita, né, dinamicamente, as linhas não estão contínuas umas às outras. Então, você não tem garantias de que o processo de cópia, usando uma única instrução, e a instrução para fazer isso, ela se dê de uma maneira única. Então, como fazer o processo de alocação dinâmica para que isso se dê de forma mais eficiente, tanto em tempo quanto em espaço? Tem uma solução. É você alocar um único bloco de memória para guardar os m vezes n elementos da tua matriz. Se sua matriz tem m linhas e n colunas, você vai ter uma quantidade de m vezes n elementos. Como assim essa sequência esse bloco único? De forma mais ou menos parecida com a forma que você aloca as matrizes aqui no seu stack. Então a alocação no stack se dá de forma contínua, mas a alocação que a gente fez daquela maneira não se deu. Então vamos fazer esse tipo de operação, só que a gente vai fazer assim. Vamos usar também um bloco auxiliar, mas o bloco auxiliar dessa vez ele vai apontar ou vai guardar endereços dos inícios das linhas que vão ser alocadas em um bloco contínuo de memória. O bloco contínuo dessa vez vai permitir que você faça a alocação dinâmica em dois passos. Passo número 1, alocar o bloco auxiliar. Passo número 2, guardar alocar a memória com a matriz. E o passo seguinte seria o quê? Seria descobrir que endereços são esses aqui. A gente vai fazer esse alinhamento dos endereços usando um código específico para isso. Que código seria esse? Por exemplo, esse código aqui que nós acabamos de mostrar. Então, quais são as etapas? Etapa número 1, né? Alocar o bloco auxiliar. Perceba que aqui eu tenho a mesma variável que você está trabalhando. Um ponteiro para int. Aloca o bloco auxiliar. Se vocês lembrarem, deixa eu trazer aqui o código aqui para a nossa telinha da nossa outra web aula. A forma como você aloca o bloco, ela é exatamente idêntica, né, ao bloco auxiliar. Em seguida,
Vamos tirar aqui isso aqui da nossa tela. A alocação das linhas. Veja que a alocação das linhas, ela se dá na forma de uma única chamada da função malloc. Você vai multiplicar a quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas vezes a quantidade de linhas vezes o tamanho de um inteiro. Fazendo essa multiplicação, você aloca o bloco todinho. É uma sequência contínua de inteiros do elemento 00, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna, até o elemento da última linha, da última coluna da tua matriz. Então, depois que você faz essa operação, você faz o que se chama de fixar os ponteiros. Essa fixação dos ponteiros é guardar os ponteiros que estão desde o endereço 0 até o endereço da última linha da matriz, de onde começa a última linha da matriz. Veja que o endereço 0 ele já fica guardado no momento em que você faz o malloc. É necessário que esse armazenamento seja feito já a priori, porque o malloc retorna o endereço, você precisa guardar o endereço em algum lugar. Então você já guarda o endereço aqui na primeiro elemento. Depois que guardou o endereço do primeiro elemento, você vai calcular os endereços dos elementos seguintes. E esse cálculo é um cálculo bem simples. Basicamente, primeira linha não precisa ser calculada, ela é a linha 0, você já armazenou o valor da posição lá naquele local. Você tem que calcular da linha 1 até a linha NL-1, que é a quantidade de linhas que você tem na tua matriz, da linha 0 até a linha NL-1 para ser referenciado. O elemento 1, como é que você calcula? Se você tiver na posição 0, como é que você chega no elemento que está no início da próxima linha? Se cada linha tem NC colunas, se você der NC saltos, em termos de elemento, você chega no primeiro elemento da segunda coluna. Então, o que essa equação está fazendo aqui é, vai na posição 0, Z0, soma com NC, então você vai para NC elementos adiante. Você chega exatamente no primeiro elemento da segunda coluna. Essa referência Z, cochete I-1, ou no caso do primeiro elemento Z0, vai me dar o endereço que está armazenado na posição 0. Somando com NC, você dá saltos em quantidade de endereços. E esse salto vai te retornar o endereço que está na posição 1. Então você vai pegar o endereço da posição 1 e guardar no Z1. Se você tiver o Z1, dá NC saltos, descobre o endereço da posição Z2 e guarda lá dentro. Então, esse algoritmo daqui, bem simples, ele vai guardar os endereços de cada uma das linhas onde elas começam nesse array auxiliar. Terminou de fazer essa operação, acabou, gente. Vai usar o array do mesmo jeito que você utilizava para o caso dos arrays alocados de forma diferente, como a gente mostrou na outra aula. Terminou de fazer o processo de uso, libera a matriz que você alocou, a matriz aguardada dentro do bloco do endereço que o Z0 tinha. Então, o free que você vai dar é o free no Z0, porque foi lá que você guardou o endereço da tua matriz. E, finalmente, liberar o bloco auxiliar, chamando o free Z. Então, vamos pegar aquele código que nós tínhamos preparado e vamos fazer agora um processo de alocação dinâmica. Deixa eu fazer aqui a realocação para que agora a gente tenha a alocação feita de uma maneira única. Eu vou guardar no ponteiro x0 a quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas vezes o tamanho de um inteiro. Vou do elemento 1 até o elemento NL. Lembre-se que você vai ter que fazer o ajuste, a fixação dos ponteiros das linhas. Não vai colocar aqui a quantidade de colunas, que você vai provocar um erro. E vai na posição XI. Opa, foi uma quebra de linha aqui acidental. XI-1 mais NC. Salta NC elementos. Ou seja, saltou uma coluna inteira. E agora eu vou para o começo da próxima linha.
pego esse endereço que é gerado, que é o endereço da linha seguinte, e guardo na linha que eu estou tentando trabalhar. Usa o elemento na forma da matriz que você preparou. Libera o array X, o array X0 e finalmente libera o array X. Lembrar que o array X0 você alocou depois, ó. Ele tem que ser liberado primeiro. E o array X você alocou primeiro, ele tem que ser liberado depois. Olha o desastre que aconteceria se você fizesse isso. Free X, depois Free X0. Se você liberar o X primeiro, você perde o local onde estaria, né, o X0. Não consegue mais fazer a alocação. Então, o processo de alocação tem que ser feito, de liberação tem que ser feito dessa maneira. Tá? Então, não esquecer desses detalhes simples. E é isso. Né? A gente mostrou como você pode fazer para liberar uma memória de uma matriz e alocar a memória de uma matriz de forma eficiente. Trechos de código como esse, você só vai fazer 2 mallocs e 2 free. Perceba que independente do tamanho da matriz que você tenha, se for uma matriz bidimensional, claro, se for uma matriz tridimensional, o esquema de alocação é mais complexo. Mas para matrizes bidimensionais, independente do tamanho da matriz que você tenha, 2 mallocs, 2 frees. Isso te dá uma possibilidade de você lidar com matrizes de qualquer tamanho e muita eficiência, tanto em tempo quanto em espaço. Se você quiser copiar a matriz inteira, que está guardada aqui nesse bloco que foi alocado, basta usar o ponteiro Z0 e ele faz a cópia inteira, utilizando apenas o ponteiro Z0 para realizar esse tipo de operação. Tá? Então é isso, né? Finalizamos aqui nossa pequena aula sobre um processo de alocação dinâmica de matriz de forma eficiente, né? E ficamos por aqui. Espero que a formação tenha ajudado aí para você, né? A formação que nós damos aqui com esse vídeo, e nos encontramos em outra oportunidade de aprender um pouquinho mais. Muito obrigado.